E aí, meus futuros clientes, vocês estão bom? Que eu tô bom. Esse ano faz 30 anos que nós perdemos um dos maiores pilotos brasileiros e um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Foi um momento muito triste para o Brasil, foi em 1994, e nesse mesmo ano nós tivemos uma alegria muito grande, que foi a Copa do Mundo. É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Mas, após a perca de Ayrton Senna, foi uma comoção nacional, porque foi uma tristeza nacional. Era alguém muito querido, tanto que é querido até hoje. E então, assim, o Brasil praticamente parou, ficou assim, de luto por essa grande personalidade do Brasil. E eu quero aproveitar esse gancho para falar de outros enterros que tiveram comoção nacional. Então, aqui eu vou falar de 5 enterros que tiveram comoção nacional no Brasil. Em quinto lugar, vou falar de Tancredo de Almeida Neves, ou Tancredo Neves. Ele foi um importante político brasileiro que faleceu em 1985. Ele foi o primeiro presidente civil eleito pela população. O que acontece? Antes tinha o período militar, então não tinha diretamente uma eleição. E após o período militar, ele foi o primeiro presidente a ser eleito pelo povo, uma eleição civil. Só que o que acontece? Antes dele assumir o cargo, ele chegou e faleceu. Então, na época, tinha uma grande esperança. As pessoas depositavam fé que ele ia mudar o Brasil na época. Então, as pessoas acreditavam muito no governo dele. O Brasil vivia o fim da ditadura. Sem eleição direta, Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso Nacional em 1984. Com a popularidade em alta, logo o mineiro se tornou símbolo de um novo tempo. E infelizmente, antes dele assumir, ele acabou falecendo. E ele faleceu como? Foi algum político que tentou ele? Na verdade, assim, muitos acreditavam isso. Muitos acreditavam que foi algum político que tirou a vida dele. Mas na verdade não, foi complicação em relação à sua saúde. Ele foi internado às pressas por dores abdominais. E logo isso ele acabou falecendo. Então não teve nada a ver com a conspiração, algo assim. Foi uma questão de saúde. E na época, por ele ter esse símbolo, após esse período militar, dele vir de trazer a esperança, teve uma comoção nacional. Milhares e milhares de pessoas acompanharam o seu enterro, teve reportagem no jornal e tudo. Foi alguém assim que realmente meio que parou o Brasil para acompanhar esse momento. Para muitos da época, ele é lembrado como alguém importante para a redemocratização do Brasil. E rapaz, é raro ter um político que comove o Brasil igual esse comoveu. Até hoje, assim, ainda mais no momento que nós vivemos, cada um pro lado, cada um com a sua escolha, rapaz. Nessa época, não, todos tinham a confiança nele e o Brasil realmente teve essa grande comoção quando ele se foi. E em quarto lugar tá Mina, seu cabelo é da hora, seu corpão viorão, ou vira, 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 vira. Sabe de quem que eu tô falando? Pedra Letícia. Não, tô brincando. Tô falando de Mamonas Assassinas. Por falar em Pedra Letícia, sabe? É uma banda lá de Goiás. Eu lembro que tinha um Omelete Club lá perto de onde eu morava, que eles iam tocar lá. Hoje o Cambota, ele é famoso, mas na época era uma banda que pra mim ia tomar esse lugar. Pois a música dele é nesse tom zoeiro, porque até hoje tem o Pedra Letícia, é nesse tom zoeiro. Eu falei, cara, agora vem uma banda pra reviver isso. Mamonas Assassinas foi um grupo formado em 1995 por Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio. Eles alcançaram o sucesso em pouco tempo. Eles explodiu com as músicas dele em todos os lugares, na televisão, no rádio, show. Todo mundo queria, eles viraram uma sensação, um fenômeno. Eles tinham uma mistura assim de rock, pop, humor que funcionou demais na época, sabe? Até hoje, se você escutar as músicas deles, é muito da hora. Sem contar a sua maneira de vestir, sua maneira de performar, sabe? As brincadeiras, as zoeiras. Os caras eram carismáticos. Os caras, nossa, sinceramente, é uma banda, assim, que explodiu e não explodiu à toa. Mas, infelizmente, a ascensão meteórica deles foi interrompida logo. Eles não tiveram muito tempo com a banda Mamonas Assassinas. Infelizmente. Pois, o que aconteceu? Em 1996, eles tiveram um acidente de avião, onde todos os integrantes da banda estavam dentro do avião. E infelizmente nós tivemos essa grande perda. Eles eram muito novos na época. Um tinha 24, outro tinha 26. Então, assim, realmente teve uma grande comoção. Por que aconteceu? São pessoas que todo mundo amava ele, todo mundo gostava das músicas deles, e num curto espaço de tempo, eles se foram. Teve uma comoção nacional. Muitas pessoas ficaram tristes. Até hoje tem bandas cover, até hoje tem fã-clube deles. Até hoje, até eu escuto a música deles até hoje, porque, sinceramente,
infelizmente, eles fizeram parte da nossa história e foi um momento muito triste para o Brasil. E sabe o que mais aconteceu? Tô aqui para pedir o seu like. Deixa seu like aí no vídeo, você dá uma fortalecida, comenta qualquer coisa, comenta algum enterro que marcou a sua vida, pra eu saber, quem sabe eu faço uma parte 2, eu faço um outro vídeo falando de mais celebridades que marcaram esse momento na nossa história. Então deixa seu like aí pra nos fortalecer, que eu agradeço demais, compartilha com as pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito, sim, eu quero estar gravando mais conteúdo, eu tô preparando um projeto muito maior, então dá essa força aí pra nós. Então, em terceiro lugar, vou falar de Renato Russo, o líder da banda Legião Urbana. Rapaz, Renato Russo era um símbolo pro rock nos anos 80, nos anos 90 no Brasil. Ele nasceu em 1960 no Rio de Janeiro. Em 1967 ele muda para Nova York e lá ele morou 2 anos. Com certeza esse período influenciou bastante no estilo e na carreira musical dele. Em 1973 ele muda para Brasília. Em 1982 ele começa uma banda que seria uma das maiores bandas de rock brasileira de todos os tempos. Infelizmente, aos 36 anos, em 1996, ele acabou falecendo por complicações em decorrência ao vírus HIV. No auge da sua influência, no auge da sua carreira, assim, querido por muitas pessoas, muito influente no meio da música, muito influente no meio do rock, o que aconteceu? Comoção nacional. Além de ser novo como os demais, além de ter uma grande relevância na música e no cenário, muitas pessoas ficaram tristes. Tanto que é outro que também suas músicas até hoje são tocadas, até hoje são lembrados, tem muitos fãs até hoje. Aí você imagina na época foram milhares e milhares de pessoas que foram até seu enterro, tiveram comoção, que ficaram tristes, que sentiram a perda desse grande artista. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram jogadas em um jardim. E, rapaz, você deve estar se perguntando, mas não dá um trabalho fazer um enterro desse? Eu trabalho com enterro e vou falar pra você, dá um trabalho. Você não sabe o tanto que tem uma organização para um enterro desse tamanho. Mas para um enterro simples também. É um momento muito difícil para a família, para as pessoas que estão próximo. E cuidar desse momento às vezes fica difícil, porque as pessoas estão sensíveis. Mas não se preocupe, porque o cover de vocês aqui tá fechado com o maior grupo de planos funerários do Brasil. Com cobertura nacional, ele vai cuidar de todos os detalhes de um enterro, do velório, de tudo, com maior excelência. Com preços acessíveis que começam a partir de R$ 39,90. Rapaz, tá barato demais. E você tá achando que é só depois que virar o meu cliente que você vai ter alguma vantagem com o plano funerário? Não. Com o Grupo Zero você tem 4.000 benefícios para aproveitar em vida. Isso mesmo, em vida. Então, nesse momento tão difícil das nossas vidas, é bom ter um auxílio. Eu vou falar para vocês, eu acompanho dia após dia. A família, ela não sabe, ela fica assim, sem norte. Então, nesse momento, você tem um acompanhamento por um preço acessível, você ficar tranquilo. Eu sei que nós não pensamos nesse momento, mas vale a pena se programar, porque, infelizmente, é a única certeza que nós temos na vida. Então, assim, se nós sabemos que um dia vai acontecer e que Deus queira que aconteça muito mais para frente, depois do 100, que a gente aproveita a vida com saúde, mas vai chegar esse momento. Você pode pensar, mas eu já parti dessa para melhor. Mas, rapaz, tem quem vai ficar. E essa pessoa, às vezes, vai estar desolada. Então, assim, para prevenir disso, para deixar tudo tranquilo, Grupo Zero. Esse eu a garanto. Agora, voltando aqui para a segunda posição, nós temos a perca do grande apresentador Antônio Augusto Moraes Liberal, mais conhecido como Gugu. Ele nasceu em São Paulo em 1959. Esse é o mais recente da lista. Faleceu em 2019. Seu falecimento foi em decorrência a complicações após sofrer um acidente doméstico. E como falei, como ele era um grande apresentador, um dos mais famosos que tem no Brasil, a sua perca foi muito sentida. Como os demais, foi de comoção nacional, pois ele ficou por muito tempo na televisão brasileira. Então tinha muitos fãs, tinha muitos conhecidos e com certeza muitas pessoas ficaram tristes com a sua perca. Rapaz, o Brasil tem muitos artistas bons, muitas pessoas assim que realmente deixaram o seu talento, a sua obra de arte para nós e nos fizeram muito felizes. E em primeiro lugar, eu comecei o vídeo com ele e vou terminar o vídeo com ele. Ayrton Senna, sem palavras. Realmente foi um grande brasileiro que a gente teve a felicidade de ter como nosso representante na Fórmula 1. Ele nos trouxe alegria, ele nos trouxe a vontade de ver a Fórmula 1, de ver a corrida. A gente motivava por causa dele. Ele era um cara carismático, era um cara muito querido. Eu era muito novo, cresci vendo o Ayrton Senna como símbolo de alguém, de um brasileiro de sucesso. Então, assim, a perca dele, até hoje, cara, todo mundo que fala
fala do Ayrton Senna é sempre com muito carinho. A sua perca, então, foi de grande comoção nacional. Parou o Brasil. O que acontece? As pessoas ficaram tristes, apareceu em todos os jornais, assim, muitos depoimentos das pessoas que eram próximos dele, falando dele, todas só falando bem, só de carinho, que era um cara 100%, um cara humilde, um cara simples, um cara dedicado. A sua perca, todo mundo já sabe, foi em um acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Infelizmente, ele acabou sofrendo esse acidente, tentaram socorrer ele, mas infelizmente, logo após, ele acabou falecendo. E ele, como todos os outros, foi algo inesperado. Tirando o Gugu, assim, que já era uma pessoa que já estava há muito tempo, todos os outros foram muito jovens. Foi algo assim que ninguém esperava. Eram pessoas que estavam no seu auge da sua carreira, auge da sua fama. Então, assim, muito novos. Pegaram muitas pessoas de surpresa e deixaram todo mundo triste por essa comoção. Gugu, apesar de não ter sido tão novo, estava novo ainda, mas não tão jovem igual os demais, também era alguém muito querido, então também pegou. Mas os demais, por serem novos, estaram no auge da sua fama. Vamos dizer assim, que tava, não é começando, mas ia explodir ainda muito mais, tinha muito mais coisa para vir, de alegria, de obra, de demonstração de talento, então acabou que pegou muitas pessoas de surpresa e por isso teve uma grande comoção nacional. Eu sei que tem vários outros artistas que também tiveram comoção nacional, igual eu falei, comenta aí, deixa assim se é um artista seu que é preferido. O meu particularmente foi o Chorão, da banda Charlie Brown. Ele assim é um cara que as músicas dele me inspiraram muito, eu escutava muito, eu era muito fã desse cara. Então assim, infelizmente, com a perda dele, eu fiquei muito triste. Então essa sensação de tipo um luto, como se fosse alguém da família, eu tive muito com o Chorão do Charlie Brown. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou tentar trazer mais conteúdos voltados para o funeral. Eu tenho outros temas que eu quero lançar e se você também tiver ideia, me ajuda a crescer esse canal. Segue se você não estiver seguindo, me dá umas ideias. Me siga também nas minhas outras redes sociais. Eu tô no YouTube, no Instagram, no Kawaii e no TikTok.